Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Seja bem-vindo à entrevista de hoje. Eu sou Adriana Araújo e o programa traz uma discussão sobre um problema muito discutido no Brasil e agora também no Amazonas: tráfico de pessoas. Você sabe qual é a realidade do nosso estado hoje em relação a esse problema? E por que é cada vez mais comum o número de pessoas que são levadas para fora do país com uma promessa de um emprego, um bom salário e em seguida se deparam com uma outra realidade? A maioria desses casos, infelizmente, é de mulheres. Por que isso acontece e o que é necessário fazer para evitar que esses números aumentem? Mas o Entrevista de hoje não traz só uma discussão sobre isso, não. Nós vamos falar de felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Será que existe uma maneira especial para conquistar a felicidade ou é possível medir esse índice de satisfação humana? Todas essas perguntas nós vamos responder aqui no programa de hoje. E nós já começamos o programa hoje falando com a professora Márcia. Ela que é professora e pesquisadora e também autora do livro Tráfico de Mulheres no Amazonas. Seja bem-vinda a uma entrevista, é um prazer muito grande recebê-la no programa de hoje. Boa tarde, Adriana, boa tarde a todos que nos acompanham, é um prazer também estar aqui contribuindo com você. Bom, Márcia, já aproveitando a oportunidade de você estar aqui conosco, a Assembleia Legislativa, inclusive, tem trago essa discussão à tona sobre essa questão do tráfico de pessoas, do tráfico de mulheres. A gente tem hoje como traçar um perfil, se seria esse o termo, da realidade do Amazonas em relação a esse problema? Então, inclusive é importante salientarmos essa abertura da própria Assembleia Legislativa do Amazonas, especialmente na figura do deputado Luiz Castro, que vem um pouco buscado informações e aos poucos assim indo abrindo espaço para essa discussão no Amazonas, justamente porque nós atualmente na conjuntura mundial nós aparecemos como uma das regiões com maior índice de tráfico no Brasil, né? E talvez na América Latina. Daí a importância então de estarmos realmente conhecendo um pouco mais sobre o tema, conversando sobre ele, debatendo e identificando quais são, de fato, as características, o que vai caracterizar a situação de tráfico. E aqui tem um tema importante que é essa de rever a própria categoria tráfico, que não é mais aquela coisa de antigamente, da saída forçada, do sequestro, mas que hoje existem novas modalidades também promovidas pelo mercado e que é importante estar atento, então, como sociedade, conversando sobre isso. Então, hoje, um dos principais motivos de se ter essa realidade, a gente pode dizer que é o fato das pessoas quererem uma nova situação financeira, buscar por emprego e se sentem iludidas por alternativas oferecidas de fora, ou tem outras situações também que fazem com que essas pessoas sejam traficadas, né? Via de regra, Adriana, é aquilo que vai ser o tema do segundo bloco, né? A busca da felicidade. A maioria das mulheres que nós acompanhamos, existem casos de homens também vítimas do tráfico, homossexuais, mas a grande maioria, nos nossos levantamentos, 93% são mulheres. E são mulheres que vão em busca da felicidade, atrás de promessas de um bom trabalho, que vão ganhar muito em euros, que vão receber muito para trabalhar pouco. E, em geral, assim, com aquela promessa de que em 2 anos ela pode retornar com uma economia que dê para comprar uma casa, um carro, para alocar bem a família. Então, a maioria vai com essa intenção de ganhar muito dinheiro em pouco tempo, de ter um bom trabalho. E, muitas vezes, essa própria dificuldade de fazer fazer as contas mesmo, coisa muito básica. Uma coisa é você pensar, bom, vou receber 800 euros por mês trabalhando de cuidadora, mas aí se esquece que o custo de vida na Europa é muito alto e que quando você traduz isso em reais, nossa, vou ganhar muito dinheiro, né? 800 euros dá quase 3 mil reais. É muita coisa na cabeça de uma menina que às vezes não tem muitas alternativas de trabalho em Manaus. Ou está no comércio ganhando 600 e poucos reais, ou está muitas vezes dá uma sensação de que vai conquistar uma liberdade. Vai ganhar muito dinheiro, que vai ganhar muito dinheiro, né? Mas quando se faz as contas e se depara com um custo de vida altíssimo na Europa, quer dizer, sobra muito pouca coisa para de fato manter aquela ideia da economia. E é isso que faz com que muitas vezes as mulheres que vão daqui para a Europa com essa proposta de trabalho na área dos cuidados, que é a maioria dos casos que nós analisamos, elas acabam terminando na prostituição
no segundo engano, com a promessa de que ali elas vão ganhar mais rápido o dinheiro que elas precisam para fazer aquela economia que elas não estão conseguindo fazer, né, nesse trabalho dos cuidados. A maioria vai para a área dos cuidados, o trabalho doméstico. Então, são duas situações, na verdade. É a situação de que a pessoa sai, de fato, em busca de uma alternativa, ou de um emprego novo, e a situação de que a pessoa, de fato, já é levada para um processo de exploração sexual, é isso? São dois contrapontos? Então, a maioria dos casos que nós acompanhamos, mais de 90%, não foi para a prostituição. Ela foi para um trabalho em outras áreas. Principalmente na área dos cuidados domésticos, cuidar de idosos, cuidar de crianças, que é uma demanda muito grande na Europa. Até meninas que foram para trabalhar na agricultura, que tinham alguma experiência em hidroponia, essas novas tecnologias de produção, e que, bom, depois que chegaram lá, é que foram novamente convidadas para outro trabalho, que no caso seria esse da prostituição. Na verdade, a gente sabe que as redes que fazem que trasladam as pessoas para a Europa, elas têm como finalidade a prostituição, só que elas não dizem diretamente para a pessoa que ela está indo para isso. Então, na maioria dos casos, ela promete um outro trabalho e quando chega na Europa, então, é que as pessoas são informadas de que elas estão ali, se elas querem ingressar numa outra forma de trabalho. Só que você tem várias estratégias que fazem com que a pessoa seja... Ou seja, que não tenha outra alternativa para ela. Elas são obrigadas praticamente a ter que participar, ou são induzidas? Induzidas. O termo obrigada, porque aqui entra essas novas estratégias, né, que a gente comentava no início. As novas estratégias é afastar o máximo possível a ideia do tráfico, porque a ideia do tráfico, assim, juridicamente, no campo do crime, o tráfico ele teria que ter todas as formas de indução, de engano, de sequestro, Então, para não configurar nenhuma dessas situações, as redes elas são super estruturadas, a ponto de, por exemplo, encomendar um book da menina aqui, dizer, olha, lá na Europa você vai ganhar muito dinheiro fazendo fotografias para uma loja de roupas, alguma coisa assim. A menina vai, no primeiro mês ela tem um contrato rápido ali de 300 euros, 400 euros, e no mês seguinte é informado para ela que terminou aquela campanha e que ela tem outra proposta de trabalho muito melhor, que é na prostituição. Então, quer dizer, as pessoas elas são levadas para uma coisa, então, e não configura o rapto e nem a obrigatoriedade da saída de forma irregular, a maioria sai de forma regular, mas aí o problema é a negação do contrato de trabalho, que aí não existe contrato de trabalho. Os contratos eles são temporários quando existem, mas na maioria dos casos não existem. E a pessoa ela passa a assumir sozinha a sua condição de regularidade na Europa. Ou seja, elas trabalham sem documentos, sem contratos, sem nenhuma estrutura trabalhista nenhuma, na verdade. Sem nenhuma estrutura e sem nenhuma garantia civil de trabalho. Ou seja, é como se elas não existissem para o país receptor e é como se elas não tivessem saído do Brasil. Agora, Márcia, você é pesquisadora, você inclusive está com um livro na mão, você trouxe o livro, eu gostaria que você pudesse mostrar o livro para quem está nos assistindo agora. A gente está aqui com o livro Tráfico de Mulheres na Amazônia, um livro bastante interessante. E eu acredito assim, dentro desse livro, falando da proposta desse livro, existem números, existem dados e índices da sua pesquisa que você fez. Dentro dele tem dados de quanto de mulheres mesmo da Amazônia, da região, que já tiveram que passar por essa situação assim complexa, difícil? Qual é o dado, qual é a informação? O número é grande, é alto, ou ainda é tímido dessa realidade no Estado? Então, esse livro nós escrevemos junto com a professora Ireudes Caldas Torres. Ele nasceu de uma provocação do Ministério Público Federal, numa audiência pública em 2010, onde foi tratado o tema e levantado várias possibilidades de abordagem à temática através de um questionário que foi aplicado pela equipe que coordenou essa audiência. Nós analisamos, então, os dados do questionário e, assim, de forma direta, nós chegamos a conclusão de que haviam 143 casos a serem investigados, a serem tratados de forma mais direta. Em Manaus ou no Amazonas? Em Manaus. Em Manaus.
E em meados de 2010, eu fui fazer parte do meu doutorado na Espanha. E foi onde a gente teve realmente a oportunidade de conferir isso em loco, de acompanhar então onde é que estariam indo essas mulheres da Amazônia. Até no início do levantamento, tinha-se muitas informações de outras pesquisas que nós vínhamos realizando em Manaus, por conta do grupo de estudos, o grupo de estudos sobre gênero na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. E então nós identificamos muitas condições de tráfico e quisemos analisar isso um pouco mais em loco. E nessa experiência, então, na Espanha, eu acabei realizando um mestrado sobre o tema. O mestrado teve como tema final os paradoxos do tráfico de mulheres da Amazônia na Espanha, e lá eu acompanhei, então, 43 casos de mulheres daqui da região, de Boa Vista, a maioria de Manaus, mas tinha também de Boa Vista e de Belém, que aceitaram participar direta ou indiretamente da pesquisa, e é onde a gente tem, então, um pouco assim, a radiografia. Quem são elas? Como é que elas foram parar na Europa? Eu acompanhei uma realidade muito assim, singular na Espanha, mas a gente, através desse grupinho que nós acompanhamos ali, a gente percebia que, de fato, a rota do tráfico ela envolve praticamente a Europa inteira. E existe uma dinâmica interna para manter essas mulheres na situação do tráfico sem que elas se reconheçam... Percebam que estão dentro dessa realidade. Se reconheçam nessa condição. Então, a maioria eu dizia, olha, eu estou fazendo uma pesquisa sobre tráfico e tal. Não, professora, mas eu não sou traficada. Então, só depois de muita conversa... Eu estou por livre, espontânea vontade. Só depois de muita conversa, de muita reflexão, a gente fez alguns trabalhos em grupo, né, onde elas vinham, um grupinho para conversar e tal. No final, quando elas concluíam que elas trabalhavam uma média de 16 a 18 horas por dia, sem feriado, sem domingo, sem descanso, sem hora extra, sem nenhum incentivo trabalhista, sem nada, foi que a realidade foi sem contrato de trabalho, sem nenhuma garantia. Ou seja, numa condição de subcidadania, aí elas se dão conta, poxa, professora, realmente, a gente está em situação de tráfico. Daí, a essa tomada de consciência, a intervenções é muito complicado, porque a maioria, elas assumem um contrato verbal, mas tem essa força da palavra, né? Elas assumem um tempo de trabalho com a rede que faz todo esse trabalho nas casas noturnas, os clubes especializados em prostituição, ou ainda tem um mercado muito importante na Europa agora, que é o mercado pornográfico. Então, elas assumem determinados contratos, entre aspas, com essas redes, e isso dificulta muito uma tomada de decisão delas, de dizer, não, eu estou fora, eu vou embora, eu retorno. Márcia, mas a gente já continua falando sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar e continua falando sobre esse assunto. Já, não sai daí não. A proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Assembleia, compreendendo as seguintes hipóteses: proposta de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução legislativa, ou veto a projeto de lei. A Assembleia Legislativa pode formular e apreciar projeto de lei, decreto legislativo e resolução legislativa. O projeto de lei destina-se a regular matéria de competência da Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do Estado. O projeto de decreto legislativo regula matérias de competência exclusiva da Assembleia, sem a sanção do governador. O projeto de resolução legislativa disciplina matéria de interesse público ou administrativo da Assembleia Legislativa.
Já estamos de volta com a entrevista de hoje e a gente continua falando sobre esse assunto, tráfico de pessoas, que aliás tem sido bastante discutido, inclusive na mídia e nas áreas de entretenimento. É a professora Márcia que está aqui, que inclusive tem a sua pesquisa sobre o assunto. Nós falamos agora há pouco sobre a questão dos números, eu percebi que você abriu aí o livro, numa parte onde tem um gráfico específico. Esses números retratam a Amazônia em si, são números generalizados do país? Então, Adriana, em nível assim, de números, é muito complicado a gente trabalhar com exatidões. Existem estimativas, mas que ainda assim são muito complexas. Primeiro, por essa questão, as mulheres não saem diretamente para o trabalho na prostituição, elas saem para outras condições, outras situações. Segundo, porque nós não temos um controle das saídas, porque nós não temos retornos. A única informação assim, que a gente tem é quando a gente faz um grande levantamento sobre as saídas de pessoas que para nós são tidas como suspeitas de tráfico, e quando a gente cruza isso com o retorno delas, aí a gente percebe uma divergência muito grande. Ou seja, de meninas que saíram com visto de turista e não retornaram e não têm visto de permanência na Europa. Então, cruzando essas três informações é que a gente chega, então, ao ponto X da questão. Onde é que estão essas mulheres que foram e não retornaram? Onde é que estão essas mulheres que não estão, que continuam na Europa, mas que não estão com visto de permanência na Espanha, ou na Espanha, na Itália, na França, em Portugal? Então, cruzando essas três informações é que a gente chega, então, mas isso não é fácil, não é simples. Primeiro, o acesso às informações é uma coisa bastante difícil, não é assim que você baixa lá na internet e encontra. Exige todo um trabalho de campo, exige um trabalho também com os dados oficiais, então não é muito simples você checar esses dados. O segundo ponto que a gente identifica, então, é quando nós localizamos essas mulheres na condição de prostituição na Europa ou aqui na América Latina, no Caribe, principalmente no Suriname, é quando a gente tem uma noção, então, de quantas saem do Brasil, especialmente da Amazônia, para essa situação de prostituição em outros países. Existe uma pesquisa mais antiga que vem sendo atualizada ano a ano, que é a PESTRAF, a Pesquisa Nacional sobre Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual Comercial, e essa pesquisa, ainda em 2000, já apontava para nós a situação de 76 rotas do tráfico só aqui na Amazônia. Isso se explica porque nós somos um estado nós estamos numa região que faz fronteira com vários países, então isso facilita, facilita muito. Mas, assim, a maioria dos casos que nós acompanhamos, né, que é interessante, as pessoas elas saíram daqui para trabalhar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Para a família, a primeira saída delas foi essa. Um tempo depois, a família fica sabendo que ela já está na Espanha, ou já está na Itália, ou em Portugal. E é esse dado que chama a atenção, porque essa rota antiga de sair pelas franjas do país, ou seja, sair pela Colômbia, pelo Suriname, pela Guiana Francesa, que era uma ponte importante desse traslado, atualmente ela vem assumindo as rotas oficiais, ou seja, a pessoa sai regular do país, sem nenhum problema com a documentação, sai tudo em ordem. E ela sai ou pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo. E então, atrás dessas informações é que a gente vai identificando, então, onde é que elas estão chegando. E, ao chegar, o que acontece com essas mulheres? Tem alguém esperando, tem alguém... Aqui no livro tem uma história de uma menina aqui de Manaus, lá da Redenção. Ela conta que ela conheceu um tal de Pepe no Festival de Parintins. E esse Pepe é um espanhol e disse para ela que a mãe dele precisava de uma cuidadora, a mãe dele velhinha. Então, ela se apaixonou pela mãe dele antes de ir embora daqui. Já foi se preparando, aprendeu a aplicar injeção, os vários cuidados com idosos e tal. Passou por um estágio aqui numa instituição importante que cuida de idosos. E, bom, viajou para a Espanha com a passagem comprada por esse rapaz, que a conheceu no Festival de Parintins. E quando chegou em Madrid, não tinha Pepe nem ninguém esperando por ela. E ela ficou no aeroporto 2, 3 dias até procurar a imigração e mostrar a carta com visto desse tal de Pepe e o trabalho que ela teria alocado e tal. A própria imigração em Madrid, no aeroporto de Barajas, é que indicou para ela onde é que ela tinha que ir. Olha, esse endereço fica assim, assim e tal, você pega o táxi aqui e chega lá.
Então, quer dizer, as pessoas elas propõem um certo trabalho e de maneira que você tem uma carta convite para entrar na Europa, não é tão simples assim, né? Uma carta convite tem a estadia já garantida ou um documento da pessoa que diz, não, a pessoa fica hospedada na minha casa X dias. Então ela tinha tudo isso. Só que quando ela chegou no endereço indicado, ela não encontrou a velhinha. Outra realidade. Ela não encontrou a velhinha, ela já encontrou uma boate, uma casa noturna, e ela explicou a situação. Ah, tá, você é amiga do Pepe. Ah, tudo bem, aconteceu um imprevisto, ele não foi pegar você no aeroporto, mas olha, nós temos uma vaga aqui, na verdade, não é para trabalhar com a mãe dele, é para trabalhar aqui numa boate de garçonete. E foi aí que ela começou, então, e mais tarde ela acabou entrando para a prostituição, porque o que ela ganhava como garçonete ali era muito pouco, não dava para se manter ali, para pagar a passagem, porque o Pepe sumiu, mas o boleto a fatura da passagem todo mês chegava. E aqui tem um negócio interessante ainda. A gente sabe que uma passagem daqui para Madrid, no caso, de São Paulo para Madrid, não fica mais que R$ 1.200. E ela pagou na época R$ 5.000 reais. Quer dizer, o superfaturamento também, oficialmente por uma agência de viagem que vende para ela uma passagem superfaturada. E a pessoa indicada pelo próprio Pepe? Indicada pelo próprio Pepe. Então aí você percebe, né, toda uma rede com a agência de viagem, né, com quem está recebendo, esperando. Né? Pode-se considerar, então, de fato, uma rede criminosa. Uma rede criminosa super que faz... organizada. E aqui na Assembleia essa situação, para você que está assistindo a entrevista agora, já foi discutida anteriormente. Uma audiência pública foi realizada na casa no início do ano e a gente vai rever agora esse VT para você verificar o que foi discutido durante essa audiência. Acompanhe na reportagem. As autoras do livro Tráfico de Mulheres na Amazônia, a mestra Márcia Oliveira e a doutora Iraildes Torres, iniciaram as pesquisas em 2008, em Manaus e na Espanha. O país europeu é o principal destino das vítimas. Outra pesquisa realizada em 2010 pelo Ministério Público Federal também contribuiu, e o Amazonas é uma das rotas para este tipo de crime. Para o deputado Luiz Castro, autor do requerimento para a realização da sessão especial, a prevenção deve ser a melhor forma para impedir que o tráfico de pessoas aumente aqui no estado, e o trabalho realizado pelas professoras serve de conscientização e de alerta. Centenas de amazonenses estão na Europa, na prostituição, foram levadas para lá, iludidas, e se transformaram em agentes, em vítimas de do tráfico de pessoas. Então, nós temos um conjunto de fatores de criminalidade que tem que ser trabalhados na repressão ao crime, mas também na prevenção. A criança, o jovem, pode estar sendo aliciado pela internet, pode estar sendo aliciado na porta da escola, na porta de um clube, em qualquer lugar. No ano passado, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investigou o tráfico nacional e internacional de pessoas, esteve em Manaus 2 vezes. O relatório final da CPI, apresentado e aprovado no dia 19 de dezembro, sugeriu mudanças no Código Penal, em que torna mais severa a pena para quem trafica pessoas. O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é o terceiro negócio ilícito mais lucrativo, movimenta aproximadamente 7 bilhões de dólares. A cada mulher traficada rende em média 30 mil euros. Metade das vítimas é menor de idade. Bom, então essa é a realidade de fato. Você acompanhou a reportagem, viu alguns casos, inclusive, que foram citados durante a audiência pública, que foi inclusive de autoria do deputado Luiz Castro, que esteve lá participando sobre essa discussão. Agora, professora Márcia, você falou agora há pouco que de fato é uma questão, uma rede criminosa, uma situação bem complexa. As ações dos governos, vamos dizer assim, estadual, de âmbito federal, hoje ainda são muito tímidas em relação a combater esse tipo de ação, que é considerada de fato criminosa em alguns casos, ou já tem melhorado, assim? Qual a sua análise em relação a isso? Então, Adriana, depois dessa PESTRAF, que eu me referi anteriormente, o Estado Nacional em si, ele vem tomando várias medidas de prevenção e de enfrentamento ao tráfico. Nós concluímos, depois de tanta pesquisa, que o caminho é a prevenção. O enfrentamento, depois que a situação ocorre, ele é muito complexo. Primeiro porque envolveria uma gama de investigações, tanto do país de origem como do país de destino.
O país de destino ele acaba sendo os países da União Europeia, então é muito complexo você localizar a pessoa, porque ela está em circulação permanente entre os países, justamente para não configurar contrato de trabalho em nenhuma dessas casas noturnas ou clubes onde elas trabalham, onde elas prestam serviços, né, sem contrato de trabalho. Então é muito complexo você estabelecer uma investigação, tem a novela agora falando sobre isso, né, parece assim super fácil, né, mandar um delegado daqui para a Europa, mas não é tão simples assim. A coisa é bem complicada, investigar em outro país não é coisa de filme. Não tem essa liberdade toda não existe essa liberdade que a ficção apresenta. Claro. Então isso é muito complicado. Por isso que a gente acaba concluindo no final do livro, das nossas pesquisas, que o caminho mesmo é a prevenção, é orientar mais, é conversar mais, é informar mais. Quer dizer, se essa pessoa que pagou 5.200 por uma passagem, ela já começasse a desconfiar que tem alguma coisa errada, a começar pelo preço da passagem, ela já, quer dizer, ela se prepararia um pouco melhor para não cair assim de bobeira nessa situação, né? Na ingenuidade da situação. A outra questão importante é justamente a longo prazo instaurar ou estabelecer políticas públicas de enfrentamento. Isso exigiria um debate permanente da sociedade, por isso que a gente acredita que esse livro ele presta um serviço à sociedade, um serviço de informação, de debate, de alerta para aquilo que está acontecendo, que tem acontecido em larga escala e a gente não conversa sobre isso, e transforma a situação do tráfico em casos isolados ou em casos particulares. Isso não é um caso particular, é um caso que envolve toda a sociedade e daí a importância... É uma realidade do Estado, do município, do Estado e do país, né? Do país, exatamente. E por isso exigiria uma ação incisiva de acompanhamento permanente, de orientação nas escolas, principalmente as adolescentes, as jovens, para evitar, quer dizer, se a pessoa quer ir, já é por decisão de dela, livre, espontânea vontade. Mas que ela vá com o mínimo de informações possíveis. Mas o mais importante é evitar que as pessoas saiam daqui sem essas informações tão necessárias para elas não caírem na rede. A gente já está chegando ao finalzinho desse bloco, mas antes da gente encerrar, qual a orientação que você dá hoje para as famílias manauaras que estão nos assistindo? Tem muita jovem, tem muito adolescente que tem esse sonho, quero conquistar coisas maiores, tenho vontade de sair do país, para que numa situação como essa, no Festival de Parintins, que deve estar chegando por aí, não tenha essa situação ou não caia numa situação como essa de ter que cair numa rede de tráfico? Então, Adriana, a situação principal é não permitir o abuso sexual de crianças e adolescentes sem que isso impacte, sem que isso escandalize a sociedade. A gente percebe que a questão do abuso sexual, principalmente contra meninas, é uma questão que não incomoda muita gente. Isso tem que ser debatido, tem que ser esclarecido, tem que gerar um incômodo na sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é conversar mais, informar, debater, discutir isso nos grupos, nas rodas de vizinhas, nos encontros. A gente chama atenção para as escolas, às instituições. É preciso conversar mais, esclarecer mais, orientar mais, principalmente as meninas e as famílias, que muitas vezes a família toda aposta nessa nova vida da sua filha fora do país e muitas vezes a família está aqui achando que a pessoa está bem lá na Europa e, na verdade, ela está vivendo essas situações todas. Uma outra situação divergente. Mas, professora, nós conversamos agora com a professora Márcia de Oliveira, ela que é professora, pesquisadora, autora do livro Relembrando, Tráfico de Mulheres na Amazônia. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui no programa. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade de voltar a essa discussão. Muito obrigada por ter vindo participar conosco. Adriana. Muito obrigada e um abraço a todos também. Continuemos na luta contra o tráfico. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco falando sobre felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Tem como medir o seu índice de satisfação no trabalho, no amor, com a família? Pois é, essas perguntas a gente vai responder no próximo bloco, já após o intervalo.
As reuniões da Assembleia podem ser preparatória, ordinária, extraordinária, especial, solene e audiência pública. Cada reunião divide-se em 3 partes: pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. O pequeno expediente, com duração de 45 minutos, destina-se à notificação do expediente sobre correspondências recebidas, breves discursos e apresentação de proposituras. O grande expediente inicia após o pequeno expediente, com a duração de 120 minutos, destinado aos partidos para pronunciamento dos deputados, obedecida a relação de oradores, que, mediante acordo com as respectivas lideranças, solicitarem inscrição à mesa. A ordem do dia ocorre após o grande expediente, com duração de 45 minutos, destinando-se ao cumprimento da pauta, contendo as matérias em tramitação para receber emendas e as proposições instruídas para a deliberação. De volta com a entrevista de sexta-feira. Agora há pouco nós falávamos sobre a questão do tráfico de pessoas, mas neste bloco o nosso assunto muda. Nós vamos falar sobre felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Ou você sabe como medir o seu índice de satisfação e de felicidade? Nós vamos conversar agora com a Lília Barreto, que está aqui com a gente. Ela que é diretora de produtos da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Amazonas. Seja bem-vinda ao programa. Muito prazer em recebê-la aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e contribuir. Bom, Lília, falando de felicidade, nós conversarmos antes de estarmos aqui no blog sobre essa questão de felicidade. Existe um conceito específico, uma forma específica? O que significa ser feliz? A gente pode dizer assim, o que significa de fato ser feliz? O conceito existe. Não sei se ele pode ser aplicado a todo mundo, né? O conceito está ligado ao prazer, né? Freud diz que felicidade está ligada ao prazer, a realizações. Mas muitas pessoas não sabem exatamente a que estão em busca, né? E agora existe uma moda de todo mundo tem que ser feliz, né? Você não pode estar um pouquinho triste, senão você está depressivo. Então está na moda ser feliz. Aí existem índices de felicidade, e você precisa saber se você está feliz ou não. Então a felicidade virou moda. E o que a gente pode... Hoje as pessoas elas trazem uma série de pontos para falar sobre essa questão de satisfação pessoal, de felicidade. Tem o trabalho, tem a família, tem a questão do amor, tem uma série de coisas, né? Vamos começar falando aqui sobre essa questão da satisfação no trabalho. Tem hoje como a gente fazer uma análise, o que representa hoje uma pessoa ser feliz de fato na sua vida profissional? Significa você fazer o que você gosta e você se sentir responsável e contribuindo com alguma coisa. O trabalho em si, hoje a gente consegue medir felicidade no trabalho através de pesquisas, né? Nossa área de gestão de pessoas faz pesquisa de clima, preenche questionário com os funcionários e a gente percebe o que deixa o funcionário mais feliz é ele se sentir realizando alguma coisa, saber qual o significado daquele trabalho. O dinheiro já é o principal fator ou essa realidade já mudou? Nunca foi, nunca foi. Até estudiosos já antigos, o dinheiro estava em 8º lugar no índice de motivação dos funcionários, porque ele, na verdade, ele é desmotivador se ele faltar, mas ele não é motivador por existir. Quem acha que ganha mais do que merece? De fato. Tá todo mundo à procura de um aumento. Deve ser a sua realidade, que está em casa nos assistindo. Todo mundo querendo sempre um aumento. Exatamente. A gente sempre acha que o nosso trabalho
vale mais, né? Então não é isso que nos deixa feliz no trabalho. E até a palavra, isso vai muito da criação, do ambiente que você vive. A palavra trabalho era um castigo que vem da palavra tripalho, que era uma ferramenta que os escravos eram castigados no passado. Então, o trabalho está ligado à obrigação, à coisa chata. Então, já mudou. Essa questão do trabalho não se utiliza mais. Exatamente. Você vai lá realizar, e você realiza questões pessoais e você também está contribuindo com as pessoas, né? Você imagina um enfermeiro no hospital. O quanto que é nobre aquele trabalho, aquele exercício dele do dia a dia, dele saber as vidas que ele pode ter salvo, o quanto que ele contribuiu com aquilo. Isso deixa qualquer... Essa questão, então, do fator felicidade no trabalho, isso influencia muito se a pessoa faz, de fato, aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem prazer em realizar, isso também contribui? Tá diretamente ligado a isso. Mas a gente, existe também, por exemplo, eu trabalho na área de gestão de pessoas. E eu comecei a trabalhar na área de departamento pessoal. Eu não sonhei um dia trabalhar nessa área. A gente começa a trabalhar, começa a gostar disso e aí se identifica, né? Eu acho que acredito que felicidade está muito ligada à decisão, né? Eu decidi ser feliz. É o fator preponderante. E dar o meu melhor, porque é extremamente prazeroso você saber que você deu o seu melhor, que você faz um programa excelente, entendeu? Que o trabalho é elogiado, o elogio também contribui muito com a nossa felicidade, aí a gente quer mais, porque a gente é desafiado, né? Então, esse estímulo à felicidade vem de você realizar e fazer o seu melhor. Contribui bem mais. Tem um ditado popular que diz assim, sorte no jogo, felicidade no amor, ou vice-versa. Feliz no jogo, infeliz no jogo, feliz no amor, né? Mais ou Não menos dá para ter isso. as duas coisas. Exatamente. Né? Algumas pessoas trazem essa realidade para a questão profissional, né? Eu sou feliz no trabalho, mas eu não sou feliz na minha família, eu não sou feliz no amor. A gente pode considerar isso uma verdade ou não? Isso é apenas um ditado popular? Eu acho que, acredito que existam pessoas que conseguem... Existe felicidade plena? Existe felicidade plena. A felicidade plena não está amarrada a nada na sua vida dar errado. Né? Eu perdi o emprego hoje. Eu sou uma pessoa infeliz? Não necessariamente. Né? Mas aconteceu um fato triste. Então esse fato precisa ser respeitado. Para eu estar feliz, eu não preciso estar rindo toda hora, eu não preciso... aquele entusiasmo, tem um momento que você perdeu alguém da sua família, né? Você perdeu um emprego, perdeu um amor e você está sofrendo. Tem a oportunidade de recomeçar. Exatamente. Está sofrendo? Isso precisa ser assumido, né? Porque senão vira uma felicidade muito superficial. Obrigação das pessoas não me verem triste. Então, é uma situação. Bom, foi lançado um site que vai medir o índice de bem-estar dos brasileiros. O questionário vai ficar disponível no site a partir do dia 2 de abril. E enquanto o indicador não ficar pronto, a nossa equipe de reportagem ouviu a população para saber o que ela precisa fazer para ser feliz. Acompanhe na reportagem de Pérola Paula. O que é felicidade para você? Felicidade? Felicidade é um momento que você tem que saber aproveitar e ver quando você está nesse momento. E o que o senhor precisa para ser feliz? Não preciso muito, acho que ninguém precisa de muito para ser feliz. Você tendo uma família estruturada, você tendo uma boa esposa, bons filhos, né? Boas amizades, você tem tudo para ser feliz. Tá bem comigo mesma, tá feliz de poder ajudar o próximo, tá com saúde, tá bem com a família. Isso para mim é felicidade. E o que a senhora precisa para ser feliz? Eu preciso para continuar feliz de paz, saúde, fé em Deus. Porque sem Deus não somos nada, né? A felicidade é estar no meu emprego, estar com a minha família, viver em Cristo. Felicidade é fazer o bem para quem a gente pode, amar, viver bem. Isso para mim é felicidade. E o que o senhor precisa para ser feliz? Eu preciso de Cristo, de Deus, preciso estar de bem com a minha família,
com meus vizinhos, com as pessoas que trabalham ao meu redor. Viver bem, com saúde, fazendo coisas boas, transmitindo coisas boas. É o que nós precisamos para ser felizes, todos nós. Pra mim é ficar com os amigos, sair, curtir a vida, basicamente. Felicidade é você estar de bem com a vida, de bem com o teu próximo, amar o seu próximo, amar a si mesmo. O que o senhor precisa para ser feliz? Como eu disse, é me amar a si mesmo e amar meu próximo. E não se estressar com o dia a dia. Estar feliz com a vida, com o meu trabalho. O que o senhor precisa para ser feliz? Amor, saúde, né? O Índice de Bem-Estar Brasil vai possibilitar o entendimento do que é considerado importante e essencial pela população e quais as demandas do país. O site foi idealizado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, o Movimento Mais Feliz e a rede social MyFanCity. Bom, olha que reportagem interessante. As pessoas têm várias opções para buscar essa questão de felicidade, mas... Lília, nós falamos agora há pouco aqui durante a reportagem, enquanto nós estávamos acompanhando, tem pessoas que de fato buscam ser felizes, mas tem outras que nem sempre colaboram com essa questão da felicidade dela mesmo, pessoal. Exatamente. Primeiro terceiriza, né? Acha que a felicidade dela está no outro. Porque se meu chefe me promoveu, eu vou ser feliz, se meu chefe me der um aumento de salário, se meu marido fizer isso, fizer aquilo, então está sempre terceirizando a felicidade e decide ser infeliz. Né? Os meus amigos não me tratam bem, o meu trabalho não é bom. Mas e o que você está fazendo para mudar isso? É uma questão de decisão mesmo que você falou no início. É uma questão de decisão. E a felicidade muda para cada pessoa. Às vezes você vê um vizinho e diz, nossa, o vizinho mora na casa dele, está tão ruim, mas ele viaja todo ano para a Europa. Poxa, como é que... Gente, a felicidade dele está em viajar. Não está em morar bem. O fulano tem uma BMW, mas não viaja nem para Presidente Figueiredo. A felicidade dele está em ter um carro novo. Não atravessa nem a ponte. Nem a ponte, exatamente. Mas, então, cada um tem a sua felicidade, tem seu padrão de felicidade. Né? Cada um, então, na verdade, cada pessoa tem uma situação particular e estabelece aquilo que para ela é prioridade e se torna feliz. Exatamente. Nesse caso, então, a gente pode dizer que o índice de satisfação pessoal, se for um caso a ser medido, pode ser medido de acordo com a realidade de cada um, ou com a situação de cada um, ou com o prazer naquilo que as pessoas acreditam ou encontram em prazer? Então, o índice de felicidade pessoal é pessoal. Né? Cada um vai ter o seu padrão de felicidade. Porque a gente até comentou antes do programa, quer dizer que aquela mulher bonita, Luísa Brunet, ela é feliz, ela é bonita, ela é rica, 1,80 m, o corpo perfeito, cabe num jeans 38, e aí ela é feliz. Será? A gente vai já voltar a falar sobre isso, Lília. A gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai entrar nessa discussão da beleza. Será que de fato ser loira, de olhos verdes, ter pernas mais grossas é de fato fator preponderante para garantir a felicidade pessoal? A gente vai já responder isso para você, não sai daí. A Comissão de Defesa do Consumidor é formada pelo presidente deputado Marcos Rotter, vice-presidente deputado Vanderlei Dallas e seus membros efetivos, os parlamentares Arthur Bisneto, Chico Preto, Josué Neto, Adjunto Afonso e Abdala Frache. Possui como atribuições orientação permanente aos consumidores sobre direitos e garantias,
recebimento, análise, avaliação e apuração das denúncias. Fiscalizar o cumprimento da legislação das relações de consumo. Realizar audiências conciliatórias. Formalização de representação junto a órgãos do Ministério Público Federal e Estadual. Estabelecer parcerias com órgãos de defesa do consumidor e realizar pesquisas e estudos envolvendo o interesse dos consumidores. Entre em contato pelo e-mail defesaconsumidor@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4451. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. E falando de felicidade, já estamos de volta com a entrevista, que aliás, num momento muito descontraído e feliz, com a Lília Barreto, que está aqui com a gente, só relembrando que ela é diretora de produtos da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Amazonas. Bom, Lília, nós estávamos falando sobre uma questão de beleza agora há pouco. Ser loira, bonita, 1,60 m, 1,80 m, cintura fina, vestir 38, é sinônimo de felicidade? Ou aquela baixinha, moreninha, o famoso perfil da amazonense? Tem alguma relação entre uma coisa e outra, ou isso depende muito de cada pessoa para ser feliz? Depende de cada pessoa, né? Quando a gente vê, por exemplo, pessoas famosas, celebridades, são famosas, têm dinheiro, são lindas e às vezes estão envolvidas com droga, com o vício da bebida, né? Tem uma vida às vezes emocional muito conturbada. Então, seguindo o princípio que loura 1,80 m, cintura fina e às vezes rica, está ligada à felicidade, nós não teríamos problema com as celebridades, não é? Então, cada um deve ter o seu perfil. Nós falávamos agora há pouco no intervalo sobre a questão do que as pessoas têm prazer em fazer. Até comentávamos aqui sobre os nossos cinegrafistas que estão aqui nos estúdios e já exercem a profissão de estar filmando e mostrando para você que está em casa tudo que está acontecendo aqui no Ar Entrevista. Mas assim, isso é muito particular de cada pessoa então, né? É muito particular. E você buscar o prazer no que você... Se você encarar, por exemplo, o trabalho como uma obrigação, não, fulano trabalha demais, ele não se diverte. Gente, o trabalho dele é uma diversão. Não é? Às vezes burocrático ou não, ele se diverte com aquilo. Viajar, as pessoas têm casal, por exemplo, viaja para a Europa todo ano, mas o carro tem 10 anos. O prazer deles é viajar. Tem outros que é trocar de carro. Então, cada um tem o seu padrão de felicidade, né? Às vezes você pode ir lá numa comunidade ribeirinha e encontrar famílias super felizes e estruturadas. O fato de você ter ou não dinheiro, ou de você ter ou não uma condição familiar, física, mais bem estruturada, não significa e não é sinônimo, então, de ser feliz. Não é sinônimo de ser feliz, como também não ter uma vida financeira boa e não é motivo de infelicidade. Né? Não está ligado diretamente à infelicidade. Essa iniciativa que a gente viu na reportagem de ter que medir a satisfação do brasileiro, como é que você avalia isso? Isso é uma questão que deveria ser feito mais, deveria ser feito no local de trabalho? Como é que você avalia esse tipo de coisa? Olha, aqui no Amazonas, até essa prática de medir felicidade nas indústrias, isso já é feito há bastante tempo. Existe o que a gente chama de pesquisa de clima, nós da área de recursos humanos chamamos de pesquisa de clima, que a gente realmente associa que funcionários felizes, né, como diz um grande líder do polo, trazem melhor resultado. Então, e até para a empresa saber o que motiva o funcionário, o que traz felicidade a ele, essa pesquisa já é feita. A
acredito ser interessante ter um índice que meça isso. Agora, nós não vamos conseguir criar um padrão, né? Através da pesquisa que se criou o padrão de que quem tem nível superior é mais feliz, né? Quem é loura é mais feliz. Nós não vamos conseguir esse padrão. Essa questão de discussão de felicidade, então, ela, como você já falou, é muito pessoal. Não dá para se medir e ter uma média base do que as pessoas acreditam ter necessário para ser feliz. Isso é muito particular, né? É muito particular. Algumas pessoas, talvez, a gente vai encontrar que a classe média é mais feliz, mas é porque talvez ela seja mais satisfeita, ela consiga entender melhor o que traz felicidade, porque também existe até um estudioso que fala das pirâmides da necessidade. Como é que eu vou me sentir feliz apenas com um elogio quando eu não tenho comida para colocar na mesa para os meus filhos? Né? Então, essa é uma pirâmide. Conforme eu vou alcançando... Suprindo as minhas necessidades, eu vou buscando outras coisas para me fazer feliz. A gente, quando começa a trabalhar, é assim, o nosso primeiro salário é muita coisa. É uma satisfação enorme. Gente, meu primeiro salário, eu era a mulher mais feliz do mundo com o primeiro salário. E depois a gente vai achando aquilo pouco e a gente vai buscando mais. Então a gente tem sempre um objetivo. Mas o fato é que a cada aumento a felicidade aumenta também. Né? É também uma alternativa de fazer melhorar, assim. Nós falávamos agora há pouco da questão do dinheiro, que ele não é o fator preponderante para medir de fato a felicidade. Mas se ele for bem organizado, ele contribui. Ele contribui e ele não vem... E por que ele contribui? Porque ele não vem só. Quando você recebe um aumento, significa que você fez um trabalho melhor, né? Que você se investiu num curso, agora eu estou falando inglês, agora eu fiz uma pós-graduação. Então você se sente recompensado pelo esforço que você fez, o investimento que você fez em você. Não pelo dinheiro só, ele vem sempre acompanhado de alguma coisa. Então esse conjunto vai te deixar mais feliz. Agora vamos falar um pouquinho de um assunto da utilização do dinheiro, na verdade, de como fazer uso desse dinheiro, se ele contribui ou não com esse nosso índice de satisfação pessoal. Vamos trazer aqui para a realidade das mulheres que adoram ir às lojas de sapato, de roupa, no cabeleireiro, está sempre bela, bonita. Isso contribui com o seu índice de satisfação pessoal, mas é importante dar uma analisada, uma avaliada para que posterior a isso você não tenha uma infelicidade? É bom fazer compra? Né? É ótimo. Ai, gente, é ótimo, não é? É ótimo. É claro que alguma coisa deu errado no trabalho, o dia foi difícil, né? Brigou com o namorado, você encontra suas amigas, vai dar uma voltinha no shopping, pode fazer umas compras. É claro que traz um prazer, né? Traz o prazer aumenta. Sapatos novos. Gente, sapato novo é bom, né? Muito bom. Mas é claro que ele deve ser medido, deve ser controlado, porque ele é um prazer momentâneo, né? Na hora de pagar a fatura do cartão de crédito, a infelicidade pode ser grande. Não é? Então, nesse caso, é muito importante Existem, então, dois fatores. Você pode medir a sua satisfação pessoal momentânea e a sua felicidade de fato que você tem, então. Vamos falar em a sustentabilidade dessa felicidade, né? Porque, assim, a calmaria, às vezes as pessoas, a rotina é chato. Eu tenho um conceito diferente. Você já imaginou você não ter rotina? Imagina a vida de alguém que vive na rua, de um mendigo. Ele não tem rotina. Ele não sabe o que vai ser na vida dele. Não sabe o que vai fazer. Né? Não sabe o que vai acontecer com ele. Deve ser extremamente angustiante. Então, é o fato de, estourei meu cartão de crédito. Imagina a angústia até chegar o dia de pagar e eu conseguir pagar. E isso traz um sofrimento. É sofrível isso, né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio para que a gente não comprometa essa felicidade. Porque aquela felicidade, aquele prazer de ir às compras, foi sustentável. Ele não veio... É uma questão momentânea de fato. Ele não veio acompanhado de um sofrimento futuro.
Então, necessariamente, tem que, de fato, analisar, buscar outras alternativas para que você consiga manter essa sua satisfação e essa sua felicidade de forma concreta. Isso. Né? E ter sempre um pensamento positivo, né? De que, não deu certo, fui para uma entrevista de emprego, não fui o candidato escolhido. Pensa no lado bom. Às vezes eram 1000 candidatos, você ficou entre os 10. Poxa, só tem 9 melhor que você para aquela empresa. É uma coisa boa. Então, vamos voltar. Nós falamos de emprego, nós falamos de beleza, falamos de mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho dessa questão educacional, que a gente também pode fazer essa análise sobre essa questão de ser feliz. Como é que a gente pode fazer hoje? Para quem está nos assistindo, você que está nos assistindo em casa, que está acompanhando a entrevista, que já viu toda essa discussão muito prazerosa, muito boa sobre felicidade, a orientação dada a essas pessoas: gente, eu não sou feliz. E eu não sei de fato o que eu posso fazer para que eu possa alcançar um melhor índice de satisfação. Qual seria a sua orientação para essas pessoas que estão nos assistindo? Então, primeiro a gente precisa entender que tudo tem o ônus e o bônus, né? Eu costumo brincar que não existe almoço grátis. Então, uma coisa não deu certo aqui, mas ela pode dar mais na frente. E você tem que fazer uma compensação, né? História, comprei um carro novo, não vou poder comprar um sapato novo nos próximos 6 meses, talvez, né? Então, tá triste porque não pode comprar um sapato novo? Vai dar uma volta no seu carro zero que você acabou de comprar. Baixa o vidro, pega um vento. Isso, pega um vento e pensa, gente, eu podia estar dentro do ônibus agora. Um dia desse me perguntaram, você não fica chateada do trânsito ruim? Digo, eu fico, mas quando eu começo talvez até perder a calma, eu penso, eu podia estar nesse mesmo engarrafamento, só que dentro do ônibus. Então, podia ser pior, não é? E quem não consegue encontrar essa felicidade, faz uma lista, mas escreve, que quando a gente escreve, acho que fixa mais, das coisas boas. Você tem uma filha, você está bem de saúde, às vezes você vê a gente com tanto dinheiro, com uma saúde debilitada, né? Com problema de saúde sério. Então, eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho. Isso não significa que eu vá ser acomodada e que eu não vá buscar melhorar. Mas para eu melhorar, eu preciso primeiro parar de reclamar. Nada na minha vida dá certo. Eu sou muito infeliz. Gente, você tem motivo para ser feliz. Não é? E motivo de sobra, você está vivo, você está com saúde, às vezes você tem até uma família boa e não consegue perceber isso. Lista as coisas boas que aconteceram na sua vida. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, um programa feliz com a sua companhia. Eu gostaria de agradecer-lhe a sua participação conosco. Muito obrigada por ter vindo contribuir nesse assunto tão maravilhoso. Foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Obrigada a você. Bom, a gente está encerrando o programa. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E se você tem sugestões de reportagem para serem debatidos aqui no Área Entrevista, escreva para a gente. Mande um e-mail para o tvaleão@leão.gov.br ou ligue para os telefones que estão aparecendo aí no seu vídeo. Um ótimo fim de semana para você. Até o próximo programa e seja muito feliz. Tchau, tchau.